não sei nadar. Não sabe o quê? Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. A figura de John Wayne é um dos estereótipos que a cultura atual cria, e isso até dentro de círculos e contextos cristãos, na tentativa de restaurar, de ressuscitar uma masculinidade perdida em meio à construção da cultura ao decorrer dos anos. Eu concordo que a imagem da masculinidade ela tem sido perdida ao decorrer dos anos. Entretanto, essa tentativa de trazer estereótipos, arquétipos como o de John Wayne, como se esse fosse o modelo ideal do que é ser um homem bíblico, que é usado em muitos contextos cristãos, também é um dos extremos na tentativa de tentar demonstrar o que é a masculinidade bíblica. E os dois extremos dessa identidade masculina têm criado e caminhado dessa forma. Primeiro, nós temos como John Wayne uma ideia, um arquétipo, um estereótipo de que o homem tem que ser extremamente rude, de que o homem tem que ser extremamente sem educação, de que o homem tem que fumar um charuto, ter barba e praticar alguma arte marcial ou coisa do tipo. Talvez esteja mais encarnado nos homens na atualidade da década de 70, 80 e assim por diante. Essa ideia radical e até extrema de dizer que isso é ser um homem biblicamente, ela é uma reação a tudo que acontece com os nossos jovens e adolescentes hoje, que se encaixam em um outro extremo de masculinidade que também é nocivo. Homens, jovens, adolescentes que serão os pais de família no futuro, que serão os maridos no futuro ou até já são nessa realidade atual, são homens extremamente afeminados, homens extremamente medrosos, homens extremamente sensíveis demais e sempre prontos a fugir de todas as responsabilidades. Homens extremamente afeminados e bem contrário àquilo que também a Bíblia diz. Já deu para perceber que todos os extremos e todos os radicais que a gente tenta traçar e perceber que tem acontecido no nosso contexto atual na tentativa de trazer uma identidade para o homem tem sido sem sucesso. E talvez a pergunta que nós deveríamos fazer honestamente para a Bíblia é: o que é ser um homem bíblico? O que é viver a masculinidade bíblica? Eu estou convencido de que, com certeza, o homem é um dos maiores problemas da sociedade. Sabe, se os nossos homens, se nós como homens assumíssemos as responsabilidades que a Bíblia nos dá como homens, com certeza nós teríamos uma sociedade bem mais saudável. Teríamos muitos problemas sanados. Nosso grande problema é que nós não perguntamos honestamente para a Bíblia o que é ser um homem. E às vezes até perguntamos, mas quando a resposta vem a esses homens, a resposta honesta, verdadeira da Bíblia, muitos, não querendo assumir a responsabilidade, acabam a negligenciando. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo hoje sobre algumas características que a Bíblia traz e mostra qual é a identidade, de fato, da masculinidade bíblica. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo vai instruir, advertir para os maridos, consequentemente, os homens, como eles devem proceder nessa sua função de ser marido e de, consequentemente, logicamente, ser um homem. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Existe na advertência do apóstolo Paulo um desejo e existe na advertência do apóstolo Paulo a ideia de que ser homem é assumir responsabilidades. Ser homem é ter uma postura de entrega. Ser homem é ter uma postura sacrificial quanto à sua família, quanto às responsabilidades que a Bíblia diz que um homem deve ter. E o que nós percebemos hoje são opostos e radicais diferentes. Percebemos por vezes homens pensando que assumir essas responsabilidades
é ser, de certa forma, ter a sua palavra como a última palavra e nada mais pode ir contra essa palavra. Isso não é ser homem de verdade. Em contrapartida, o que nós mais percebemos hoje são os homens fugindo dessa dessa responsabilidade que a Bíblia dá ao homem, fugindo dessa liderança que a Bíblia dá ao homem. O homem é aquele que se sacrifica primeiro. O homem é aquele que, se necessário for, alguém passar fome dentro da sua casa para que se o alimento não for necessário bastante para todos, ele vai ser esse homem. O homem, à semelhança de Cristo, é aquele que se entrega a qualquer custo para, de alguma forma, cuidar da esposa, cuidar da família. Enquanto essas características não estiverem na nossa na identidade de um homem, nós ainda não, ou esse homem no caso, ainda não compreendeu o que é de fato viver uma masculinidade bíblica. Ele ainda não conseguiu responder de forma honesta essa pergunta que a gente fez agora há pouco, sobre o que é ser um homem de verdade. Efésios capítulo 5, versículo 26, na continuação do mesmo texto bíblico, o apóstolo Paulo ainda vai advertir: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que nós podemos perceber diante de nós é que o homem tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia, de ministrar a palavra de Deus para sua casa, de ministrar a palavra de Deus para sua família. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35, lá na parte A do texto, vai dizer que em casa as mulheres devem e precisam questionar os seus maridos quanto ao ensino. Ou seja, o marido deve estar preparado para ensinar a palavra no seu lar, ser um líder. E, logicamente, pode ser que a sua esposa, e às vezes a pergunta que se vem agora é: eu não tenho mais conhecimento do que minha esposa. Isso não concerne a questão da capacidade cognitiva teológica. Isso quer dizer que você, homem, tem que liderar o fato da palavra de Deus ser prioridade dentro da sua casa. Isso quer dizer que você deve ser o primeiro a encorajar para que a palavra de Deus seja algo a ser seguido dentro da sua casa. Isso quer dizer que você, como homem, deve ser o primeiro a ter a oração como a principal busca de socorro para sua casa. Sendo assim, o homem, ele deve ser um líder no quesito ministrar a palavra de Deus para sua casa. Ele deve ser aquele que tem o desejo de que a sua casa seja nutrida com a palavra de Deus. O que nós vemos muitas vezes, a realidade triste, é totalmente ao contrário. O que nós percebemos por vezes são as mulheres das famílias tradicionais cristãs praticamente implorando para que pelo menos esse homem vá à igreja no domingo e se assente lá pelo menos para assistir um culto. Homens negligenciando a responsabilidade de prover, de nutrir, de alimentar, de lavar por meio da palavra de Deus, conforme o exemplo de Cristo que o apóstolo Paulo cita, e dá essa responsabilidade ao homem. É a responsabilidade do homem ser o líder no ensinamento da palavra de Deus para sua casa. Mas Deuteronômio capítulo 22, versículo 27, tem um versículo onde vai dizer assim: pois achou no campo a moça, desposada gritou, e não houve quem a livrasse. A alusão que o texto bíblico dá é que há uma mulher que está vivendo perigo e não houve nenhum homem ali para socorrê-la, não houve nenhum homem para protegê-la. E isso está muito intimamente ligado a uma das funções do que é a masculinidade bíblica. O homem deve estar disposto a proteger a sua esposa. Ele deve estar apto a proteger a sua esposa, e isso quer dizer até uma proteção física mesmo. O homem deve ter esse posicionamento. E essa proteção, ela vai de forma muito mais profunda, talvez a não simplesmente estar ligada a se um ladrão invadir sua casa ou coisa do tipo, eu estarei lá como um machão, o homem que vai pular na frente da bala ou coisa do tipo. Não, talvez essa proteção que você tem que dar à sua esposa não seja simplesmente física, mas seja a proteção de você compreender que você deve proteger a sua esposa de você mesmo, que é um pecador.
Quantas vezes você, com sua inclinação ao pecado, machuca sua esposa com palavras, com atitudes, com a forma de agir, com o jeito rude de ser, sem pensar nessa fragilidade que a Bíblia diz que a mulher carrega. Então, essa proteção do homem em relação à esposa, em relação à mulher, deve ser algo que tem que estar encarnado e diz muito bem o que é a masculinidade bíblica. O homem deve estar disposto a proteger tanto fisicamente quanto de outras áreas, mas principalmente proteger de si mesmo a sua casa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, vai nos demonstrar uma outra função e responsabilidade do homem quanto a cumprir o que Deus chama e o que a Bíblia diz que é ser homem de verdade, que é a masculinidade bíblica. O texto vai dizer: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. É lógico que esse texto também responde a respeito da identidade da feminilidade bíblica, mas nosso tema é sobre a masculinidade bíblica e mostra que o homem não é nada sem a mulher e nem a mulher é nada sem o homem, que um depende do outro. Mas o que nós podemos perceber aqui é que a função do homem, a responsabilidade do homem é viver uma masculinidade saudável e bíblica, e isso está atrelado à proteção da sua esposa. Talvez isso seja muito parecido com a questão da defesa física, da segurança, mas isso se trata de um outro aspecto. Não é simplesmente do aspecto físico, mas a sua esposa, ela deve se sentir protegida perto de você. A mulher deve se sentir protegida perto do homem. O que nós percebemos por vezes é que as mulheres não veem no homem uma determinada segurança e, sendo assim, não se sentem seguras por estar com aquele homem. Aquilo que as mulheres chamam de uma banana mesmo, sabe? Vou pôr uma banana aqui no vídeo, em algum lugar que alguns têm que ver que tá sendo banana, entendeu? Aí, mulherada, puxando sardinha aí pra vocês. Mas a mulher deve ter esse senso e perceber que ela é protegida perto do homem. O homem deve querer passar essa proteção. A mulher deve sentir que não vive uma vida protegida sem o marido, sem o homem, quando se trata de fato a gente viver essa masculinidade bíblica, e logicamente, quando se trata do fato de isso ser compreendido como um casal ou coisa do tipo. O apóstolo Pedro destacou também de forma muito detalhada acerca de como o homem, o marido, ele deve tratar uma esposa. Se existe algo que é deturpado nos nossos dias e que o senso comum, a cultura prega a respeito do que é, de como um homem deve tratar uma mulher, isso é muito desfigurado no nosso tempo. Parece que os homens acreditam mesmo e têm a certeza de que o papel do homem é simplesmente trabalhar, colocar uma renda financeira até considerável dentro de casa, se deitar no sofá e pedir à esposa para colocar um copo de refrigerante enquanto ele assiste os jogos de futebol e o resto que se lasque. Se você acredita que isso é ser um homem, você está muito enganado e muito equivocado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, Pedro ele vai advertir os maridos, consequentemente os homens, dizendo: maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Destacando as falas do apóstolo Pedro aqui concernente às responsabilidades de um homem, do que é viver e ser um homem bíblico, ele começa dizendo: olha, viver a vida comum do lar. O termo utilizado aqui por Pedro é para encorajar os maridos não simplesmente a morar junto com a sua esposa. Alguns nesse tópico vão dizer: olha, já moro com a minha esposa, a barra tá limpa. Mas não é sobre isso que o apóstolo Pedro está dizendo. O que está dizendo aqui e o que o apóstolo Pedro quer encorajar e advertir com esse termo é o fato de viver a vida comum do lar, é se interessar por aquilo que a sua esposa passa, por aquilo que ela se interessa. Às vezes alguns, com o passar do tempo, na ideia de estar vivendo essa masculinidade bíblica, negligenciam tanto e desprezam tanto
aquilo que sua companheira ou futura companheira, para você que está solteiro, tem que virar homem também, meu querido, desprezam muito essa função de viver de fato uma sensibilidade com a mulher e levam ao ápice, ao crivo de que ser homem é ser aquela pessoa que não tem muitas palavras dentro do seu lar, que não presta muito atenção nas coisas e é cada vez mais rude na sua forma de ser. O texto ainda diz que o marido, o homem, ele deve viver essa masculinidade bíblica com discernimento. Isso significa ser compreensivo. Isso significa perceber e compreender, talvez, as coisas que aparentemente um homem nesse senso comum, nessa cultura contemporânea que é pregado, não acha que é responsabilidade dele compreender. Isso significa se esforçar e discernir o que talvez está acontecendo dentro do seu lar, o que talvez está acontecendo à sua volta, o que talvez está acontecendo com a sua esposa. O texto ainda continua dizendo, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Às vezes, como homens, e essa nossa forma mais seca de ser, essa nossa forma mais insensível de ser, e isso é, de certa forma, uma visão errada do que é masculinidade bíblica, mas o que em primeiro momento nós temos que perceber, e isso todos concordam, que o homem ele é diferente da mulher. Existe uma distinção em relação ao homem e à mulher, e o próprio Deus, criando o homem e mulher, segundo o livro do Gênesis, fez essa distinção. E como homens, nós temos que perceber que nessa distinção, a mulher ela é mais frágil que o homem. Ou seja, a mulher necessita ser tratada com dignidade. A mulher, ela precisa ser estimada. A mulher precisa ser valorizada em alguns momentos. O homem tem que se interessar por isso, tem que se interessar nesse sentido. E no final, o versículo que a gente cita como autoria de Pedro, ele ainda traz uma advertência. Diz que a mulher é juntamente herdeira da mesma graça que o homem, mas diz que o homem deve assim proceder para que as suas orações não sejam interrompidas. E é isso mesmo. É claro que o texto bíblico não está dizendo que o homem pode deixar de ser salvo, perder a sua salvação, como alguns já chegam ao ponto de dizer, por conta da forma como lidam com sua mulher. O texto não está tendo a intenção de ensinar a respeito de salvação, mas, nesse sentido, o texto está dizendo e dando uma responsabilidade do que é ser homem, dizendo que existem consequências em uma masculinidade bíblica mal vivida, dizendo que existem consequências de um homem que sabe que tem que ser homem, mas quer continuar sendo menino, de um homem que sabe que deve ser homem, sabe o que a Bíblia diz sobre o que é ser homem, mas negligencia os ensinos e responsabilidades que um homem deve ter. A forma que um homem vive, trata aquelas do seu contexto e aqueles, e no texto em evidência, a esposa, no caso, ela tem consequências. O homem que não faz isso está cometendo um pecado, está cometendo um erro. Então, se esforçar para seguir isso é o mínimo que aquele que deseja viver uma masculinidade saudável, realmente bíblica, deve fazer. Por fim, talvez e com certeza, a deturpação atual da identidade masculina, ela é um reflexo do quanto os homens deixaram de olhar e de imitar a Cristo, que foi o homem perfeito, o maior exemplo do que é ser um homem. Ser um homem não é ser extremamente insensível. Ser um homem também não é ser extremamente sensível. Ser um homem é olhar para Cristo e imitá-lo, porque ele foi um homem perfeito. Espero ter te ajudado até aqui. Muita coisa a gente deixou passar, mas pode ter mais vídeos sobre esse tema que é muito amplo e útil para os nossos dias. Que Deus te abençoe.